Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje teremos um tema bem polêmico que vamos abordar aqui no canal. Bem, eu analisarei todos os incidentes entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na temporada de 2021. Já vou deixar aqui um disclaimer gigante, tá? Os incidentes que eu vou analisar aqui vão ser a minha opinião sobre o assunto, tá? Não é a verdade absoluta, tem outras pessoas que têm outras visões desse assunto, inclusive ex-pilotos, especialistas, coisas do tipo que têm outras visões sobre esse assunto. Então assim, eu tô longe de ser alguém que entenda, meu Deus do céu, olha só que opinião sensacional. Não, eu sou só um merdinha aqui fazendo um vídeo pro YouTube e que tá dando minha opinião aqui sobre os incidentes do ano passado. Se vocês discordarem, coloca aqui nos comentários, né? Vou aceitar tranquilão, pô, vamos debater aqui ou só botar tua opinião mesmo, tal. Se quiser me xingar, também tá liberado. Só que eu não recomendo muito, né? Vamos tratar todo mundo com educação aqui nos comentários, que vai ser bem legal. Então é isso, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Já vamos começar com o levinho. Um tranquilo aí para começar, que é o incidente no Bahrein, na primeira corrida da temporada. Bem, a Red Bull reclamou muito, né, na corrida sobre o fato do Hamilton ter passado 29 vezes do limite de pista na curva 4. Porém, para a corrida, aquele limite de pista que foi usado no treino classificatório não seria usado para a corrida em casos, como por exemplo, usar esse traçado para poder fazer a volta. Exceto em casos de ultrapassagem, aí sim não poderia usar aquele limite de pista. Durante a corrida, a Red Bull instruiu o Verstappen a poder passar dos limites de pista, na teoria, na curva 4. Porém, o Michael Masi, na metade da prova, decidiu não aceitar mais que os pilotos passassem ali da zebra na saída da curva 4. Que inclusive é uma decisão bem sem noção, mudando no meio da prova, cara. E agora vamos para o incidente em si. Bem, aqui já temos aí a imagem então do Verstappen indo para cima do Hamilton para fazer a ultrapassagem nesse incidente aí, nas voltas finais do GP do Bahrein. Ele foi por fora, ia fazendo a manobra de ultrapassagem, só que acabou perdendo um pouco o controle do carro e acabou escapando, indo pelo lado de fora da zebra na saída da curva 4. Bem, o que aconteceu aqui? Ele acabou saindo da curva 4, ele perdeu o controle, porém essa manobra é ilegal. Ao contrário da corrida ali antes do Michael Masi mudar a regra, tu podia passar daquele limite, durante a prova normalmente. Só não podia fazer isso em manobras de ultrapassagem, que nas manobras de ultrapassagem geralmente se usa os limites de pista do treino classificatório, que geralmente são diferentes dos da corrida. Bem, depois ali a equipe falou pro Verstappen ali na hora, segundos depois, que era para ele devolver a posição pro Hamilton. Ele devolveu a posição, aqui ó, a gente vai ver, ó, ele desacelera aí na curva 10, já entra, já sai na curva 10, indo para dentro justamente para deixar o Hamilton passar e aí já devolver a posição, uma atitude aí, dita pela Red Bull, que provavelmente a FIA, falou no ouvido dele, devolve a posição. A opinião dos comissários era de devolver a posição e a minha opinião também é a de devolver a posição, Afinal, não podia ultrapassar, por aquele lado de fora. Apesar de que na corrida as condições eram diferentes, em situações ali normais, de volta, etc. Inclusive, muita gente entendeu aquela coisa do Masi, ter trocado a regra no meio da prova como... No meio da prova ele disse que ultrapassagem não valeria. Não é assim. A ultrapassagem não valeria desde o começo da prova. Ele apenas mudou os limites de pista, em relação às situações normais de corrida. Bem, chegaremos agora em duas que são bem semelhantes, até fáceis de resolver. Não tem muito mistério. Aqui, GP da Emília-Romanha. Verstappen vai para a largada na terceira posição. Larga muito bem, diga-se de passagem. Conseguiu botar por dentro ali, em cima do Hamilton, na largada em Imola. E aí, eles vão avançando, vão indo para a curva Tamburello. E aí na curva Tamburello, o Verstappen está por dentro. O Hamilton tenta fazer uma manobra por fora. O Verstappen espalha, o Hamilton acaba levando a pior, perde um pedacinho ali da asa, que não influenciou muito. Mas que, foi uma manobra completamente normal de corrida. A gente está vendo agora um board do Hamilton. Olha ali, ó. O Verstappen bota por dentro, já tá por dentro, já tá com a preferência da curva. Ó, o Hamilton ele tenta, eles estão lado a lado, o Hamilton tenta fazer uma manobra que não dá, cara, não dá. E aí, o Verstappen ele espalha o que ele tem direito, e aí acabou que o Hamilton levou a pior. Aqui não tem muito mistério. O Hamilton acabou tentando fazer algo ali que não dá, cara, não dá pra tentar ultrapassar aí, uma curva muito fechada, e aí o Verstappen apenas espalhou. Incidente completamente normal de corrida, cara.
Incidente completamente normal. Ninguém teve culpa, tudo tranquilo. Vamos então agora para o GP da Espanha. É on-board no carro de Max Verstappen. Ele vai ali, larga bem, fica no vácuo do Hamilton, já bota por dentro ali. O Hamilton não fecha a porta, não fecha o lado de dentro, deixa o lado de dentro completamente ali, livre para o Verstappen atacar. Ele ataca, né? Acaba sendo uma manobra bem agressiva, mas novamente, como o Imola não teve nada de demais nisso, incidente completamente normal de corrida. Agora a gente está no on-board aí do carro do Lewis Hamilton. Ó, 5 luzes vermelhas, apagam. Ele não larga tão bem quanto largou o Verstappen, mas consegue manter a ponta. Acho que foi um erro dele ali não ter fechado o lado de dentro. Mas agora a gente vê, ó, ele vai ali, ele deixa bastante espaço para o Verstappen mergulha. Foi uma manobra agressiva, ele teve que recolher, né? Mas incidente completamente normal, né? O Hamilton acabou não defendendo bem, o Verstappen botou por dentro, não jogou ele para fora, nem nada do tipo. O Hamilton apenas teve que recolher para não bater, e é isso. Tanto o incidente em Imola quanto o incidente na Espanha foram incidentes de corrida interpretados pelos comissários, e eu acho que também foram incidentes de corrida, né? Então, completamente normal. Rapaz, agora chegarei em território perigoso. Agora vamos falar do GP da Inglaterra. Então eu agora tenho que me proteger um pouco, né? Contra a radiação. Se bem que isso aqui não protege muito contra a radiação, né? Mas já tenho que me proteger aqui porque, né, estamos em território perigoso, cara. Vamos falar então do polêmico incidente em Silverstone entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na curva Copse, né, que dividiu muitas opiniões. Teve gente que achou que a punição foi branda, teve gente que achou que a punição foi justa, teve gente que achou que não deveria ter punição. Enfim, vou colocar minha visão aqui. Não é a verdade absoluta, então, né, vamos com calma. Bem, aqui tá então o incidente na Inglaterra. Vou botar aqui on board do Verstappen. Ele sai da curva aí da Woodcut. Na verdade a Woodcut é mais à frente, mas ele sai aí. O Hamilton vem ali para trás para tentar a ultrapassagem. Ó, ele vem ali, ó, fecha por dentro. Depois, quando o Hamilton já tá por dentro, ele vai por fora para poder tentar fazer a melhor tangência e acaba sendo tocado. Aqui eu já vou destacar umas coisas. Primeiro, o Verstappen ele não tem culpa, né? Tipo assim, se tu fosse avaliar a punição, né? Tipo assim, quem é o culpado, que fez tal manobra. O Verstappen ele não foi o culpado, né? Ele deixou espaço para o Hamilton. Porém, eu acho que ele foi pouco cauteloso, considerando que ele tinha uma vantagem de mais de 30 pontos do campeonato. E assim, tanto o Hamilton quanto o Verstappen, eles não aliviaram. Eles não tentaram em nenhum momento assim, não, vou tirar um pouco o pé aqui, porque eles podem bater, porque na Copse é necessário que alguém recolha, né? É muito difícil alguém conseguir fazer uma manobra, a batalha ser limpa, caso os dois, né, não recolham. Então, assim, alguém tem que tirar o pé para poder fazer a curva, né, e assim ganhar posição, porque a saída é muito apertadinha, é um apex muito difícil. Então, já vimos vários casos, como por exemplo a ultrapassagem do Bottas, eu acho, em cima do Hamilton em 2019. O Hamilton teve que tirar o pé do lado de fora, porque senão os dois iriam bater, os dois iriam, um iria para fora da pista, etc. Agora vamos na câmera do carro do Hamilton. Olha aqui, ó, ele vai ali, pega o vácuo, a Mercedes estava excelente de reta naquela corrida. E aí, ó, ele pega o vácuo, bota por dentro, o Verstappen abre a tangência e já vem, ó, aí, pau, da batida. Vendo rápido, assim, vendo na câmera rápida, assim, parece que o Hamilton ele espalhou muito, cara. Parece que assim, ele espalhou muito, parece que ele, foi completamente, o completo culpado nesse acidente. Há como, né, dizer que o Hamilton foi o culpado do acidente, é uma visão completamente comum, tem fatos que dizem isso, mas creio que seja mais um incidente de corrida do que propriamente culpa de alguém aqui nesse incidente. Vou explicar o porquê. Aqui, Hamilton pega o vácuo do Verstappen, bota por dentro. Bau. Começaram a virar. No momento que os dois estão começando a fazer a curva, ou seja, já sabem o que tem que fazer, os dois estão lado a lado. Não tem ninguém que esteja com a vantagem da curva. Não tem ninguém que esteja, sei lá, meio carro à frente ou com muito mais velocidade que o outro. Então, os dois estão lado a lado. Ninguém está com a vantagem da curva. Então, nessa situação aqui, o Hamilton vai para a curva pensando uma coisa. Eu vou fazer a curva desse jeito. O Verstappen vai para a curva pensando, vou fazer a curva desse jeito. Alguém precisa aliviar aqui. Porém, os dois não aliviam. Os dois fazem a curva considerando que o outro vai aliviar. E aí acaba dando errado. Aqui a gente avança um pouco, ó. É muito rápido, cara, é muito rápido. Ó, daqui, ó. Pum. É esse o tempo que demora para poder
aconteceu o contato. E aí pode perceber, o Hamilton nem chegou na zebra ainda está muito cedo, né? No apex aí do Hamilton ainda não chegou na zebra. O Verstappen está bem à frente, obviamente, só que é algo muito rápido, cara. Eles chegaram na curva lado a lado. O Verstappen estava à frente dele, sim, só que é um momento que não tem como evitar o acidente. Não evitar o acidente. O acidente seria evitado na hora de decidir fazer a curva. Alguém precisaria aliviar, alguém precisa, beleza, ele vai passar. Senão, os dois vão bater. E foi isso que aconteceu. Apesar do Verstappen ter dado espaço, olha aqui, ó, tem espaço aqui na curva, né? Porém, o Hamilton ele vai para a curva, não imaginando que o Verstappen vá atacar. E se o Verstappen for atacar, ele não tem nada a perder. Então, por que ele está atrás do campeonato? Aqui, quem deveria evitar o toque, ou seja, tipo, não arriscar. Não evitar o toque, porque assim, o Verstappen, como eu falei, na parte de punição, ele não tem culpa. Porém, o Verstappen ele poderia evitar, porque para ele tinha tudo a perder. O Hamilton não tinha nada a perder. E aqui, em relação ao acidente, pode ver ali, o Verstappen ele perde o pneu e tal. Vi muita gente assim falando assim, por exemplo, o Verstappen foi para o hospital, então o Hamilton deveria ter sido desclassificado. Não, a consequência ela não faz parte do processo de punição. Talvez os comissários levem um pouco isso, né? Porque assim, o cara tirou o cara da corrida, ele vai levar a punição porque ele acabou sendo beneficiado e tal. Mas assim, o incidente ele é avaliado, tipo, aqui até esse momento. Ele é avaliado até aqui. Então, o que vem depois é consequência. Se o Verstappen rodasse, se o Verstappen, sei lá, capotasse, se ele batesse forte, como foi o caso, ele acabou perdendo o pneu. Poderia ter casos que ele não perderia o pneu. Se fosse 1 centímetro à frente e 1 centímetro para trás, poderia ter acontecido outro fim, né, para esse incidente. Então, assim, é uma coisa que é mais consequência do que realmente de fato. Não, ele teve culpa porque fez isso. É diferente. Teve também aquele argumento, tipo assim, não, ele recebeu a punição de 10 segundos e ganhou a corrida, portanto a punição não valeu de nada. Bem, a punição ela não leva em consideração o final da prova, né? Podia acontecer dele não ganhar a corrida, podia acontecer, sei lá, do carro ter uma quebra, podia acontecer de ele realmente ter sido prejudicado com essa punição, podia acontecer vários cenários, né? O cenário que acabou acontecendo foi ele receber os 10 segundos de punição, a Mercedes estava muito rápida no fim de semana, o Hamilton estava muito rápido no fim de semana, e aí ele acabou vencendo a prova, né? A punição não doeu muito nele, como poderia doer em outro piloto se acontecesse a mesma coisa. Então assim, não tem como a gente levar em consideração a performance, o resultado, a consequência do acidente para poder avaliar qual que seria a punição ideal. E sim, o incidente em si. Aqui a gente está vendo agora a imagem lado a lado, olha aí, ó. Nenhum dos dois alivia. Então eu considero como incidente de corrida. Eu não vejo errado quem diz que o Hamilton teve culpa, porque realmente o Verstappen deu espaço. O Hamilton, entre os dois, era o que poderia ter evitado o acidente. Se bem que o Verstappen era o que mais tinha a perder, então por isso que eu sempre boto esse ponto. O Verstappen ele era o que mais tinha a perder, então ele era o que não precisava arriscar naquele ponto. Porém, o Hamilton, assim, no ponto de vista tipo, de tu avaliar a punição, era o que mais errou. Foi o que mais errou, ele estava pelo lado de dentro. O apex dele seria imensamente prejudicado, né? Porém, como eu disse, os dois chegaram na curva lado a lado. Ninguém tinha vantagem da curva. Os dois vão para a curva pensando, eu vou fazer essa curva, o outro vai aliviar e não vai acontecer nada. Hamilton, ele acaba, obviamente, ele está pelo lado de dentro, ele vai perder o apex dele vai ser um pouco largo, assim como o do Verstappen, não vai ser o apex perfeito, vai ser longe do apex, né, da trajetória de curva que seria a ideal no momento. E acaba se tocando, né? Inclusive uma regrinha que eu acho estúpida, que é a regra da bandeira vermelha, né? De que pode trocar o carro. Isso aí não deveria acontecer. Isso acabou ajudando muito o Hamilton, porque ele tinha danos. Ele acabou sendo... o carro dele foi danificado com esse incidente, só que a equipe conseguiu arrumar porque teve uma bandeira vermelha. Então aqui a gente tá vendo a visão aérea. Aí a visão aérea, olha só, ó. Vai mostrar aquele ponto, ó. Os dois chegaram na curva lado a lado. O Verstappen tá tipo um bico à frente, mas isso não significa muita coisa. Pro carro tá realmente tipo à frente, né, com toda a vantagem para poder fazer a curva, ele teria que estar meio carro à frente mais ou menos, né, o que não é o caso. Aqui os dois estão lado a lado, então qualquer um deles, né, poderia fazer a curva, né, mas alguém teria que recolher. Como é uma curva de alta, alguém teria que recolher, e ninguém seria obrigado a recolher, mas alguém teria, né, porque ninguém estava realmente com a preferência daquela curva, ninguém estava à frente.
como, por exemplo, o Leclerc no fim da prova, que eu já vou falar disso. E aí acontece isso, ó. Pum. O toque acontece muito rápido. O toque acontece muito pouco tempo depois. O toque acontece tipo décimos depois. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para poder ter alguma mudança de direção, por exemplo, do Hamilton ou do Verstappen. Os dois simplesmente foram para a curva, como diz no inglês, committed, né? Eles foram para a curva sabendo o que eles iam fazer. Acabou que ocorreu o acidente, porque eles foram com a visão de que alguém ia recolher. E aí acabou que deu o acidente. E assim, a gente tem essa visão de que tipo, o Hamilton espalhou muito, mas esse era o momento. Se fosse considerar normalmente ali, ele poderia fazer a linha, poderia fazer o apex. O problema é que a gente não sabe, porque no momento do toque, o Hamilton acaba perdendo o controle e acaba indo muito além. E a gente vai conseguir ver isso no volante dele. Aqui, ó, ele tá virando. Oh, acontece o toque. Perdeu completamente aqui o volante, já virou o volante meio pra esquerda. Acabou perdendo um pouco o controle do carro e acabou indo muito além na curva. Bem, então essa é a minha visão. É um incidente de corrida. Obviamente vai ter gente que vai me xingar, porque, pô, é uma visão muito ambígua, cara. Eu entendo completamente o lado também de quem acha que o Hamilton é o culpado. Que é uma visão tranquila, cara. Eu acho, inclusive, que assim, ó, se era pra poder punir ele, poderia ter a volta do drive-thru, né? O drive-thru ele solucionaria melhor esse problema, né? Ele teria mais ou menos o mesmo tempo de perda que os 10 segundos, porém ele teria que ser obrigado a fazer isso em 3 voltas. Então é algo muito melhor do que simplesmente meter uns 10 segundos, que ali ele teve voltas e voltas para poder abrir essa vantagem e acabar sendo beneficiado, né? Já que o rendimento da Mercedes era muito bom. Mas assim, eu não acho nenhum absurdo punir ele, mas eu acho que é incidente de corrida. Quem fala que ele merecia ser desclassificado, ou que a punição foi leve demais, que era para ter sido stop and go, aí eu já acho que tá viajando um pouco, porque isso aí não tem motivos aqui para poder achar que, sei lá, o Hamilton bateu de propósito, ou que ele foi muito culpado, foi tipo algo ridículo que ele fez, tipo, o Verstappen tava bem à frente, aí o Hamilton mergulhou e acabou tocando nele. Não foi isso. Os dois estavam lado a lado na curva, ninguém quis recolher, acabou que rolou o acidente. Então, essa foi a minha visão. Se concordarem ou não, pô, bota aqui nos comentários. Se quiser me xingar também, fica à vontade. Então é isso. Outra coisa que eu tenho a falar também. Teve um incidente muito parecido em 2018 entre Romain Grosjean e Carlos Sainz. Aqui tá a imagem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Aconteceu isso aí. É parecido, não é igual. As condições, obviamente, são diferentes, né? Ó, os dois chegaram na curva lado a lado. Eles foram tentar fazer. O que acontece? Um perdeu o controle e acabou batendo nele. O Grosjean, inclusive, eu acho que é mais culpado nessa situação do que o Hamilton em Silverstone. Porém, o resultado disso aqui foi sem punição. Ninguém foi punido. Não teve punição. Grosjean passou ileso. O Sainz, obviamente, não poderia ser o culpado. Então, é uma condição bem parecida, mas que numa não teve punição, na outra teve. Enfim. E aqui a gente tem uma coisa que também serviu um pouco de argumento, né, para poder falar que o Hamilton merecia ser punido, que foi o incidente com o Leclerc, porque no incidente com o Leclerc ele fez a curva bem mais fechada do que deveria fazer, porém tem algumas diferenças. Aqui quando ele vai fazer a manobra em cima do Leclerc, os dois vão chegar na curva, ó, pum, eu vou pegar a imagem aérea, peraí, ó, ele vem aqui por dentro, pum, começaram a virar para a curva, a diferença é bem grande. A diferença é de meio carro, diferente do carro do Verstappen, que eles estavam lado a lado. Então aqui chega, ó, pum, o Hamilton ele não tem, aqui seria um caso, realmente, se ele batesse no Leclerc, aí sim seria o caso de uma punição talvez mais grave, realmente uma culpabilidade maior do Hamilton. Só que aí, ele, inteligente, não vai cometer o mesmo, não vai fazer a mesma coisa que fez com o Verstappen, porque ele não tem nenhuma vantagem, não tem nada ali. Ele tá completamente, o Leclerc está completamente à frente. Não tem por que ele arriscar naquele momento. E aí, ele vem aqui e já bota as rodas na área verde da zebra e passa longe, né, de sequer acertar o Leclerc. Porque não tem como, cara. Não tem como pensar assim, pô, o Leclerc ele vai recolher para poder passar. Isso não vai acontecer. Bem, então é isso. Se vocês concordaram com a minha opinião ou não, coloque aqui nos comentários, porque, bem, é a minha opinião, né, cara? Então, né, se vocês acharem o maior absurdo do mundo, coloque aqui. Se vocês concordaram, coloque aqui. Então, tudo entre nós. Tamo junto.
Bem, saímos da área perigosa, já tirei aqui minha máscara e meu óculos de proteção e agora estamos para o GP da Hungria. O GP da Hungria teve o strike do Bottas, porém o strike do Bottas não tem nada a ver com o incidente entre Hamilton e Verstappen. Os dois não se encontraram naquele momento. Quem fez toda a cagada foi o Bottas, que inclusive eu achei muito leve a punição para o Bottas, né? 5 posições no grid de largada, o cara cometeu um erro juvenil e leva 5 posições no grid de largada na corrida seguinte. Tinha que ser no mínimo 10, né? O banimento acho que já é grave demais, né? Não acho que é pra tanto. E a mesma coisa que o Stroll, que também fez um erro ridículo também na largada. Então, os dois mereciam no mínimo 10 posições no grid de largada. Isso aí ficou levinho demais, cara. Bem, o caso aqui pra falar é o caso do treino classificatório, né? Que o Hamilton acabou segurando o Verstappen. Só que, cara, eu acho que aqui não tem nada de demais pra poder falar, né? O Hamilton ele acabou sendo malandro, obviamente, mas ele não fez nada de ilegal. Acabou que ele ficou ali na frente do Verstappen, ficou segurando um pouco, né? Ficou ali no ritmo dele. O Verstappen, né, obviamente, tinha o tempo. O tempo tava correndo, cara. Acho que aqui a situação seria ele passar o Hamilton, ele ficar próximo o suficiente. Óbvio que na Hungria é difícil passar, mas eu acho que a situação ideal aqui, ó, ele chegou inclusive perto, ó. Chegou perto, manter assim perto para poder chegar ali naquela retinha, essa retinha aqui ó, entre a curva 11 e a curva 12 e passar o Hamilton. Tomar a frente e não precisar depender da boa vontade do Hamilton para poder ele abrir volta. Inclusive um erro estratégico da Red Bull de ter soltado o Verstappen muito tarde e aí acabou, né, abrindo volta, faltando poucos segundos, acho que menos de 5 segundos para o treino acabar. Inclusive o Pérez, que estava atrás do Verstappen, não conseguiu abrir volta. Então é um erro muito estratégico da Red Bull, ter que depender da boa vontade da Mercedes, que obviamente ia fazer o máximo de malandragem para poder prejudicar o Verstappen e também o Pérez, né, de quebra. Então aquela coisa, considerei como incidente normal. O Hamilton, obviamente, foi malandro, porém ele não fez nada de legal, né? Ali foi pura burrice da Red Bull, né? Não do Verstappen. O Verstappen eu acho que até poderia passar, mas eu acho que o Verstappen não é o grande culpado dessa situação, e sim a Red Bull, que soltou eles depois da Mercedes, soltaram eles tarde demais, né? Dependendo muito da boa vontade da Mercedes, que, né, tá longe de ser o que aconteceu. Volta a máscara, volta o óculos. Chegamos em território perigoso novamente. GP da Itália. Meu Deus. Bem, aqui tá então a onboard do Hamilton. Ele sai dos boxes, né? E aí passa a McLaren e vai chegar o Verstappen ao lado dele. O que o Hamilton faz? Espalha. Não foi nada de errado. Aqui dá um pouco de lag e aí o Verstappen já vai pra cima dele, né? O Verstappen já monta, que depois eu vou explicar aqui, que é a mesma coisa de Silverstone. A consequência não deve ser levada em consideração para poder avaliar a punição. O fato do Verstappen ter montado no carro do Hamilton, do halo ter que salvar o Hamilton, porque o pneu do Verstappen ia bater nele, não é algo que deve ser levado em consideração para poder avaliar a punição. É uma série de fatores que juntos vão dar aquilo ali, né? O ângulo que bateu, né? O tempo, tudo isso são coisas minúsculas, né? Que não estão no controle do piloto, mas que acabam, né, gerando nessa consequência do acidente, que foi o Verstappen ter montado no Hamilton. Bem, eu acho que assim, o Verstappen, nesse caso aqui, ele tem mais culpa no cartório, assim como o Hamilton tinha mais culpa no cartório em Silverstone, mas eu vejo como incidente de corrida. E eu vou explicar. O Hamilton, ele espalha, assim como o Verstappen fez na primeira volta com o Hamilton, na segunda chicane ali, né, na curva 3. Ele acaba espalhando, né, não dando muito espaço ali para o Hamilton, incidente completamente normal de corrida, e o Hamilton, né, passa ali pela área de escape e acaba inclusive perdendo a posição, se eu não me engano, para o Lando Norris. Mas de novo, incidente completamente normal de corrida. E o Hamilton faz a mesma coisa aqui, ele não está errado, é o direito dele. Ele tá à frente da curva, ele estava à frente da curva, nesse caso ele estava à frente da curva, e ele espalhou. Só que eu acho que ele espalhou com a intenção de que o Verstappen fosse por essa areazinha aqui, ó, por essa área de escape, né, essa área aqui para, né, cortar a curva, mas evitando o acidente, o que não é o caso. O Verstappen ele não desiste da ultrapassagem. E até o último momento ele fica na pista, e há a possibilidade de ultrapassagem. Então assim, ó, nenhum momento os dois recolhem, o Hamilton ele não tem culpa em nada nisso, ele, né, espalha, faz o que
dá pra tu fazer quando tu tá à frente na curva, tu espalha. Mas o Verstappen não desiste no momento da ultrapassagem. É quando os dois estão muito agressivos numa curva, né? Tanto para defender quanto para atacar, acaba que os dois vão eventualmente ter um toque ou algo mais acentuado e também acaba se tornando um incidente de corrida. Aqui uma coisa, né, que foi a catapulta do Verstappen, ele acabou pegando a tartaruga, né? Se ele fosse um pouquinho mais para a direita, né? Se o Hamilton tivesse dado um pouquinho de espaço para a direita, o Verstappen tivesse ido um pouco para a direita, não teria acontecido o acidente. Provavelmente daria para ele atacar aqui, ó. Se tivesse um pouquinho mais para a direita, ele conseguiria fazer a curva, mas é aquela coisa, o Hamilton não fez nada de errado. Isso aí seria tipo ele aliviar. No caso aqui os dois não aliviaram. E aí acabou que um queria passar, o outro não queria ser ultrapassado, acabou que eles se tocaram. É um acidente de corrida, cara. É um acidente de corrida. Não tenho o que dizer aqui. Na minha opinião, é um acidente de corrida. Só que aquela coisa. Se você achou que o Hamilton foi culpado em Silverstone, tem como achar também que o Verstappen foi culpado aqui em Monza. Porque são situações semelhantes de culpabilidade. Aqui nós temos então a câmera em tela dividida. E aqui a gente pode ver um negócio. O Hamilton, na primeira perna da chicane, ele acaba espalhando, né? Ele erra um pouco o Apex, mas esse erro ele é proposital. Por quê? Para poder tentar tirar o espaço do Verstappen. Tentar, né, ter a preferência da curva e chegar ali na segunda perna completamente à frente, tirando o espaço do Verstappen, etc. Porém, o Verstappen ele vai para a curva, aquela coisa que eu tinha falado em Silverstone. Os dois foram com um objetivo e acabaram que nenhum dos dois quis recolher. E acabou que aconteceu o acidente. O Verstappen ele foi. Nesse momento aqui, ó. Dá pra pensar, opa, eu vou ir e tentar ultrapassar aqui. Esse é o último momento em que o Verstappen pode tentar pensar em cortar a chicane e evitar o acidente. O que não acontece, ó. Até o último momento dá pra pensar em tentar fazer a ultrapassagem. Aqui já perdeu o ponto. Aqui já perdeu a chance de cortar a chicane. Então aí só resta um negócio. Tentar fazer a ultrapassagem. E aí acaba aqui, né? Com esse pouco tempo de resposta, o Verstappen acaba pegando a tartaruga. O Hamilton não deu espaço para ele, mas é o direito dele. Ele estava à frente na curva, ele tentou fechar o espaço do Verstappen e acabou que os dois se tocaram. Na minha opinião, é incidente de corrida o que aconteceu na Itália, assim como foi. Eu achei que foi incidente de corrida lá na Inglaterra. Acho que a direção de prova, acho que deve ter pego um pouco esse negócio aí de tipo eles ter punido o Hamilton na Inglaterra para poder punir o Verstappen aqui. Acho que foi meio que tipo assim, punimos ali e vamos punir aqui também. Inclusive muita gente dizendo porque o Verstappen foi punido com 3 posições no grid de largada, falando, mas o Hamilton foi punido com 10 segundos lá. 10 segundos é muito mais leve do que as 3 posições no grid de largada. Bem, o Hamilton no GP da Inglaterra, quando fez seu pit stop, ele acabou perdendo 2 posições e perderia 3 se caso o Sainz não tivesse tido problema no box. Então, né, é equivalente, cara. Bem, eu não concordo com a punição, assim como não acho que deveria ter punição lá na Inglaterra, mas eu entendo completamente o pessoal que acha que o Verstappen deveria ter sido punido na Itália e que o Hamilton deveria ter sido punido na Inglaterra. O inverso, né, tipo, o Hamilton ser punido na Itália ou o Verstappen ser punido na Inglaterra, eu acho completamente sem noção. Enfim, se você discorda ou concorda, coloca aqui nos comentários. Vamos para o GP de São Paulo. Nossa, essa daqui, cara. Pô, essa daqui deu uma polêmica danada. Apesar de ser um negócio que não foi tão grave quanto a Itália, quanto a Inglaterra, quanto a Arábia Saudita, que a gente vai falar depois. Bem, aconteceu esse incidente ali no parte final da prova. O Verstappen estava aqui na reta oposta. O Hamilton ultrapassa ele. E aí o Verstappen ele acaba freando tarde demais, perde totalmente a trajetória de curva e escapa. E o Hamilton escapa junto. Aqui a gente pode ver na onboard do Hamilton, ele vai lá, ele passa o Verstappen, vai fazer a curva e ele acabou não tendo espaço suficiente para poder fazer a curva. E aí eu falo um negócio, e assim, eu acho que deveria ter sido 5 segundos de punição para o Verstappen nesse acidente e eu vou explicar o porquê. Em Silverstone, por exemplo, eu vi muita gente comparando o Silverstone com esse incidente, eu acho que é bem diferente, cara, bem diferente. Em Silverstone, por exemplo, o Verstappen e o Hamilton chegaram na curva lado a lado, então aí há isso aí ela vai em consideração. Aqui não tem como. O Hamilton ele já havia passado o Verstappen. E aí, cara, o Verstappen tá aqui. O Hamilton vai passar, ó. Eles vão chegar na curva nesse momento aqui, ó. Bum! Aqui freia.
o Hamilton está praticamente um carro inteiro à frente do Verstappen. O Verstappen ele vai mergulhar para fazer a ultrapassagem, só que assim, se tu vai mergulhar para fazer a ultrapassagem, tu tem que se manter na pista. E não é o caso aqui, ó. Ele vem, bum, passa longe da zebra aqui e ele perde totalmente a trajetória. A trajetória, olha, dá para ver a marquinha de pneu. Ali é a trajetória. Ele passa muito da trajetória e acaba que espalha e sai da pista. Aqui foi assim, ó, foi praticamente assim, uma manobra que tu vê em lobby de Fórmula 1 online. Aqui a gente tem a câmera on board do carro do Hamilton. Ele vai lá, boom, faz a ultrapassagem, vai entrar pra curva, ele dá espaço pro Verstappen, né? Ele vê que o Verstappen vai tentar mergulhar por dentro, dá espaço. E o Verstappen vai puxando e manda ele pra fora. Aqui é um caso diferente de Silverstone. Aqui é um caso diferente, por exemplo, da Emília-Romanha, um caso diferente da Espanha. E vai ser um caso diferente do de Abu Dhabi, que daqui a pouco eu vou falar. Aqui o que acontece? O Verstappen, ele é ultrapassado pelo Hamilton. O Hamilton está totalmente à frente. O Hamilton está quase um carro à frente. Ele está com a vantagem para a curva. Ele está ali à frente. E assim, isso não impede o Verstappen de não ultrapassar. Só que se tu vai ultrapassar, tu tem que ultrapassar de forma limpa. Porque senão tu é o culpado do acidente. Ele espalha muito, cara. Ele espalha muito. E aí acaba que isso não está dentro da legalidade e deveria ser 5 segundos de punição, sim. Ele empurrou o Hamilton para fora da pista. Não acho que tenha sido proposital. E sim que ele perdeu o ponto de freada e acabou espalhando. Então foi um erro. E aí um erro desse tipo tem que ser punido. Não tem jeito. Aqui a gente tem a outra câmera, ó. Ele vai, ó. Pum, eles freiam. O Hamilton tá praticamente um carro inteiro à frente. Tá quase um carro inteiro à frente. O Verstappen ele freia, ele acaba espalhando muito. Só que nessa câmera aqui não dá pra ver exatamente o movimento de volante. Não dá pra ver a trajetória do carro. E aí entra um fator interessante que eu vou abordar aqui. A direção de prova durante a corrida, ela fala que não é necessária investigação, porém havia um negócio. Eles não tinham a imagem da câmera frontal do carro do Verstappen. E isso é essencial para poder dizer a punição, porque a câmera frontal do Verstappen meio que selou, né, a culpabilidade dele. Acho que foi grande parte. Admitiu, foi culpa dele. Porém havia um negócio. O Hamilton passou o Verstappen tinha uma grande vantagem para o Bottas. E por conta da direção de prova não ter dado punição para o Verstappen, ter mantido ali sem investigação, o Verstappen tirou o pé porque não tinha o que perder ali. Não tinha. A investigação já tinha ocorrido, não haveria punição para ele. Então ele tirou o pé para poder salvar os pneus, né, para poder conservar os pneus. E com isso o Bottas foi chegando e terminou a corrida a menos de 5 segundos dele. Acho que a atitude ideal da direção de prova nesse caso, já que eles não tinham a imagem da câmera frontal do Verstappen, seria: vamos analisar o resultado depois da corrida, ou seja, vamos analisar a punição depois da corrida, já que ali eles teriam as imagens, e não mandar uma coisa dessas durante a prova, certificar assim: ó, Verstappen, tu não foi punido, então pode ficar tranquilo, pode conservar os pneus à vontade, que o Bottas não vai te ultrapassar porque tu não vai ser punido. Então assim, não faria sentido punir o Max Verstappen depois da corrida, após essa cagada de direção de prova, né? Já que a decisão da Red Bull de conservar os pneus dele tinha sido por conta disso. Vocês acham que se a direção de prova tivesse feito assim, ó, a investigação será depois da corrida, a Red Bull não teria falado pro Verstappen: ó, fica dentro aí da janela de 5 segundos, porque tu pode ser punido e não queremos isso. Então assim, eu acho que a punição tinha que ser 5 segundos para o Verstappen. Porém, após a direção de prova ter feito essa cagada toda, não seria justo punir ele depois da corrida, depois de ter dado uma decisão durante a prova, porque isso seria injusto, né? Toda a ação da Red Bull partiu de acordo com a decisão da direção de prova na corrida de não punir ele. Então não seria justo punir depois, após o descobrimento de novas imagens, por mais justo que seja. Bem, agora vamos chegar no GP da Arábia Saudita, a maior briga de quinta série da história da Fórmula 1. Ô Várzea, hein, bicho? E aqui nós não vamos ter apenas um incidente, e sim 4. Isso que eu não tô contando o toque do Hamilton no Ocon, que aí não tem envolvimento nenhum e que eu acho que foi incidente de corrida. E também o caso do Hamilton ter ficado lentão ali na relargada da bandeira vermelha, que, diga-se de passagem, no regulamento de bandeiras vermelhas isso não tá escrito, tá? Não precisa ficar 10 carros de distância. Isso aí é só pra safety car. Enfim, vamos para o primeiro incidente, que é o da relargada da primeira bandeira vermelha. Bem, aqui então, aqui ó, 5 luzes vermelhas, estamos com a câmera no carro de Max Verstappen. Ele larga, aí ó, acaba largando mal, o Hamilton toma a ponta e aí ele vai por fora. Vai por fora para tentar pegar a segunda perna. O Hamilton não dá espaço para ele, beleza, ele sai da pista
e faz a ultrapassagem dele por fora da pista, né? Aqui, acho que a decisão correta a se fazer era de devolver a posição, e que de fato aconteceu. Aqui a gente vê então aí, ó, a onboard do Hamilton. Ele vai agora, ó, ele faz bem por fora, e aí o Verstappen acaba indo, inclusive acabou prejudicando o próprio Hamilton e ele acabou perdendo a posição para o Ocon. E isso aí seria essencial. Ele perdeu a posição para o Ocon. E aí vem um fator bem complicado, que é o seguinte: como que o Verstappen vai devolver a posição para o Hamilton se tem o Ocon entre eles? Bem, o jeito então foi a FIA, o jeito então foi a direção de prova, os comissários, simplesmente terem botado o Verstappen em terceiro no grid ali da relargada da bandeira vermelha e o Hamilton em segundo com o Ocon na pole. Inclusive muita gente entendeu assim, ó, o que foi isso? Nunca vi isso na minha vida e tal. Por que a FIA tá fazendo o que a Red Bull quer e tal? Porém, isso já aconteceu uma vez. GP de Mônaco de 2013, o Alonso acabou indo pelo lado de fora da pista, o Pérez reclamou que era para ele devolver a posição, e quando aconteceu a bandeira vermelha, foi dada a ordem para o Alonso deixar o Pérez passar na relargada da bandeira vermelha. Naquela época, a relargada da bandeira vermelha não era parada, e sim em movimento, assim como a do safety car. Então, cara, isso é super normal, aqui a gente só teve os rádios da FIA agora nesse momento. Se não tivesse o rádio da FIA ali naquela hora, pô, seria completamente normal, cara. Chegamos então no segundo incidente. Aqui tá, Hamilton vai pra cima do Verstappen, nós temos aí a câmera na traseira dele, depois vai mudar para da frente, mas muito em cima da hora. Ele acaba freando tarde demais, perde o controle e passa... Pô, aí não tem como defender, cara. Desculpa, não tem como. Aqui não tem nada que possa defender o Verstappen. Nada. Ele passou por fora da pista. Ele cortou caminho. não tem o que falar. Na câmera aí do carro do Hamilton, ó, ele ultrapassa. Não chega a ultrapassar tipo tão assim, mas o Verstappen vem por dentro e tal, perde o controle do carro e acaba cortando o caminho. Nesse caso não tem mistério. Tem que devolver a posição. Que foi o que a FIA instruiu ao Verstappen. Devolver a posição. Aí você vai falar, mas ele recebeu 5 segundos depois. Foi por ele não ter devolvido de fato a posição, depois de todo aquele rosco que vai acontecer agora em seguida. Aqui a gente vê na imagem aérea, ó, não tem como, cara, não tem como. E agora chegamos no ápice, que é a polêmica, né, do brake test do Verstappen. Ele chega aqui, ó, ele chega aqui, desacelera, freia, ó, vai frear agora, ele tá freando, freia por bastante tempo e aí o Hamilton acaba acertando a traseira dele. Agora na câmera do carro do Hamilton, ó, ele chega aqui, ó, sabe, freou, o Hamilton também freia, e aí fica nessa daí, né, fica nessa zona, nessa bagunça, até o Hamilton acertar o Verstappen. Eu agora vou dizer alguns pontos aí que eu achei interessantes aqui para poder tentar explicar essa zona. Bem, a Red Bull instruiu o Verstappen a deixar o Hamilton passar de forma estratégica. O que significa essa forma estratégica? Deixar o Hamilton passar, pegar o DRS em seguida e reultrapassar ele. Ou seja, deixar o Hamilton passar sem ter muita desvantagem. A Mercedes só avisou o Hamilton que o Verstappen ia deixar ele passar após o toque. Segundos após o toque, eles falaram, ó, o Verstappen vai deixar tu passar. Isso foi um erro da Mercedes, porém, esse não é o caso aqui. A zona em que o Verstappen buscou ali para poder tentar deixar o Hamilton passar é uma zona meio complicada. Porque o que acontece? O apex dessa retinha aí, dessa reta curva, como diria o Galvão, é no meio da pista. No meio da pista é o apex naquele ponto. Então se tu vai para a esquerda ou se vai para a direita, o cara não vai saber se tu tá devolvendo a posição na hora. Né? É diferente, por exemplo, de uma reta mesmo, que tem um traçado e o cara escolhe ele pelo outro, que é completamente oposto, que ninguém usa, etc. Na imagem aérea fica bem claro, ó. O apex é aqui, ó. É aqui, ó, mais por dentro, tá? E aí o que acontece? Obviamente o Hamilton foi malandro, ele não queria passar o Verstappen para poder não ficar à frente na zona de DRS e dar um DRS de graça pro Verstappen. Ele não queria isso, ele queria pegar o DRS. Por isso que o Hamilton não passou. E também porque ele não foi instruído. Só que aí dá um probleminha. Primeiro, o Verstappen, assim, ele poderia ter dado mais espaço. Ele deu espaço, mas ele poderia ter sido mais claro na hora de devolver a posição. Pois tinha bastante espaço aqui, tipo assim, ó, deixar claro, ó, eu tô devolvendo a posição. Ele ficou meio no meio, assim, fez que não fez e tal, e pum, acabou rolando o toque. Porém, esse não é o motivo, né? Isso aqui, se fosse só esse o problema, os dois estavam meio culpados, ia dar acidente de corrida, alguma coisa assim, ou no máximo uma punição leve. Porém, há algo mais grave nisso tudo, que é o brake test do Verstappen. Ele não devolveu a posição tirando o pé na reta,
ou freando de uma forma bem leve, só para poder perder um pouco de velocidade para o Hamilton passar. Não, ele freou forte, enquanto o Hamilton estava no vácuo dele. Isso aí é passível de desclassificação. E eu creio que essa seria a decisão ali, né, pegando tudo isso, a decisão que seria certa ali no regulamento. Desclassificação, porque brake test significa desclassificação no regulamento. E eu tenho uma coisa interessante para mostrar, que é a telemetria. Aqui está a telemetria do incidente entre Verstappen e Hamilton. Pode perceber ali onde tem ali, ó, Ver Lap 37, ou seja, a volta 37 do Verstappen, que foi quando ocorreu o acidente. Olha a diferença ali de freio. Ali em cima, ali ó, volta 35 e 36, ele tá ali ó, tá retinho, tá vendo? Na 37 ele freia, e freia forte. E aí acontece isso, acontece o contato. Ele freou forte durante 3 segundos, ocasionando uma perda ali, uma força G de 2.3 G. Isso obviamente não é muito forte e tal, mas é considerável, foi uma perda ali considerável. E em questão de 2 segundos ele saiu de 300 km por hora para 100. Era como se ele estivesse freando para fazer uma curva. Eu não acho que o Verstappen fez isso de forma, né, antidesportiva, que ele fez isso aí, tipo, pra poder realmente, tipo, vou aqui fazer o brake test para poder ferrar o Hamilton. Não, mas eu acho que ele foi irresponsável fazer isso, porque isso tá previsto no regulamento, né? Ele freou numa reta, enquanto o Hamilton tava logo atrás dele ali, tava pertinho, obviamente não tava, tipo, colado tava depois que ele freou. Mas ele tava pertinho, então é algo que não pode fazer, e é previsto no regulamento como desclassificação. E eu acho que essa deveria ser punição diferente dos 10 segundos que os diretores de prova deram. Porém, a gente tem que também destacar um ponto, que é a direção de prova, que será que eles devem ter pensado e tal. Eles podem ter entendido que a Mercedes, não tendo notificado o Hamilton de que o Verstappen estava dando posição para ele, ou o Hamilton não ter passado ele, ou o Verstappen ter ficado confuso depois de ter freado por um tempo e continuou freando até o Hamilton passar, acabaram que foram fatores assim meio de confusão que pode ter amenizado um pouco, e eles terem considerado isso não como uma desclassificação, e sim como 10 segundos. E aqui temos outro BO também, que foi depois ali, onde o Verstappen ele tirou o pé de novo. Dessa vez ele tirou o pé, olha só, ele tirou o pé, não foi diferente da outra que ele freou, dessa vez ele tirou o pé. E aí beleza, o Hamilton passou, e aí o Hamilton ele espalhou, né, para poder não deixar o Verstappen passar. A gente vai ver agora na câmera do Hamilton, ó. O Verstappen tirou o pé, olha ali, ó. E aí o Hamilton, propositalmente, ele espalha para justamente prejudicar o Verstappen. Aqui eu acho uma ação meio infantil, né? Eles deram apenas uma advertência pro Hamilton. Acho que por conta de tudo isso tava uma zona. Mas eu acho que a punição certa pro Hamilton nesse incidente aí seria 5 segundos. Não ia afetar em basicamente nada a corrida dele. Porém, acho que foi uma atitude muito infantil, proposital e, né, não dá não, cara. Porra, daria 5 segundos, cara. Até porque o Rosberg no GP da Alemanha de 2016 sofreu uma punição idêntica por fazer exatamente a mesma coisa. Bem, passamos então no GP da Arábia Saudita. Se você concordou ou não, coloque nos comentários. Estou sempre pedindo isso, né? Porque, né, para poder a gente ter uma divergência de opinião melhor, né? Poder ver a opinião de vocês e coisas do tipo. E agora vamos para Abu Dhabi. Bem, agora vamos para Abu Dhabi, onde temos somente um incidente para avaliar, porque toda aquela treta do safety car não foi realmente envolvendo o Verstappen e Hamilton, um incidente entre os dois. Vamos analisar então aquele incidente na primeira volta, em que o Hamilton ele cortou a chicane após o Verstappen ter tentado fazer uma ultrapassagem. Bem, aqui está então a câmera no carro do Max Verstappen. Ele vai para fazer a manobra em cima do Hamilton, ó. Ele está bem longe, porém ele mergulha por dentro. Hamilton dá espaço e o Verstappen se mantém na pista. Ele consegue fazer a manobra e se manter na pista, por incrível que pareça, diferente de São Paulo, em que ele acabou freando tarde demais, fez o dive bomb, só que acabou indo para fora da pista. Aqui não, aqui ele se manteve na pista. Isso é essencial. E o Hamilton cortou a chicane, né? O Verstappen deu aquela reclamada, ele tem que devolver a posição de volta, e nesse caso ele estava certo. Vocês podem alegar, não, mas o Hamilton ele foi puxado para fora da pista. Depois eu vou mostrar um incidente igual que teve punição no mesmo caso. Bem, aqui a câmera do carro do Hamilton, ele freia, ele vai um pouco mais por dentro, ele espalha, né? O Hamilton ele acaba, né? Ele fica longe ali do apex da curva, apesar de ter fechado o espaço do Verstappen, ele, né? Ele afunilou ali o espaço que o Verstappen poderia entrar.
ele não vai pro Apex, ele espera o Verstappen, ele vai ver o Verstappen chegando, e aí, bum, aqui. Nesse momento aqui, beleza, o Verstappen fez a manobra, foi uma manobra agressiva, etc. Porém, o Verstappen nesse momento aqui, ó, ele não tocou no Hamilton, não tocou, e tá meio carro à frente. Ele já tá com a preferência da curva. O Hamilton, ele poderia ter feito duas coisas. Ou ter, tipo, ido um pouco pela área de escape, voltado, ter feito a chicane normal, ou cortado a chicane, que seria o mais, né, o mais conveniente a se fazer. Ele faz o mais conveniente, que é justamente cortar a chicane e levar vantagem nisso tudo. E nesse caso não levou vantagem só de tempo, ele levou vantagem de posição, porque os dois estavam dividindo posição. Então, eu achei uma decisão meio estranha de direção de prova, inclusive uma coisa que eu nunca vi, que é devolver a vantagem. Isso aí é algo, né, bizarro e que acho que a direção de prova não queria se meter, os comissários não queriam se meter nessa briga pelo título e acabaram cometendo esse erro. Era por Hamilton devolver a posição. Aqui a visão aérea, ó, Verstappen faz a dive bomb, ele chega, quando ele já chega aqui, ó, à frente do Hamilton, ele já chega aqui à frente do Hamilton. Hamilton ele poderia ter defendido mais ferozmente, talvez, ou ter feito a curva um pouco mais aberta para justamente fazer o X no Verstappen, porque ele vai, dá para perceber que o Verstappen ele vai por dentro, ele vai agressivo, mas ele acaba perdendo um pouco ali a trajetória de curva, mas ele se mantém na pista. E aí o Hamilton ele acaba cortando o caminho, né? Convenientemente ele corta caminho. E aí ele leva muita vantagem. Ele ganha a posição, né? Ele mantém a posição no caso. Então nesse caso eu acho que o Hamilton deveria ter devolvido a posição. Ele levou muita vantagem. O Verstappen fez a manobra, fez tudo limpo, tá? Por incrível que pareça, o Verstappen fez tudo limpo. Ele apenas espalhou um pouco, mas ele se manteve na pista o tempo todo. Aí o Hamilton cortou o caminho, cara. Ele cortou o caminho assim como o Verstappen fez na Arábia Saudita, né? 2 vezes, inclusive. E aqui temos um caso parecido. GP do México de 2017. Alonso e Grosjean. Olha aqui, o Grosjean tá na frente, o Alonso tá atrás. O Alonso faz a mesma coisa que o Verstappen. Tá meio atrás, faz a manobra por dentro e ele acaba espalhando. Olha aqui, ó. Um caso bem parecido. O que o Grosjean faz? O Alonso fez a manobra, tá na frente. O Grosjean ele corta a curva e leva vantagem e fica à frente do Alonso. O Alonso tá aquela reclamada, obviamente, porque é o Alonso, né? Mas é o caso idêntico. E nesse caso, o Grosjean foi punido com 5 segundos por essa manobra, pois ele não devolveu a posição. Bem, tivemos o incidente do safety car. Vou dar uma breve resumida aqui, né? Tentar dar a minha opinião sobre o negócio e tal. Acho que assim, ó, o Massa ele tomou a pior decisão possível, né? Dentre as que possibilitaria ter uma relargada, ele tomou a pior possível. Ele poderia ter dado uma bandeira vermelha, né? Que eu acho que seria o ideal ali, né? Totalmente a favor do regulamento, né? Ele já tinha feito isso no Azerbaijão, todo mundo gostou, todo mundo curtiu, enfim. Outra coisa seria ali deixarem os carros recuperarem na volta 56 e dar a relargada na volta 57 quando os carros se realinharem logo em seguida. Não seguiria friamente o regulamento, pois no regulamento diz que após os carros se realinharem, né, de recuperarem volta, teria que dar uma volta extra para aí sim relargar. Porém, isso aí passaria bem despercebido. Eu vou provar por quê. No GP do Azerbaijão de 2021, né, ano passado, mesma temporada, o Mazepin foi liberado para recuperar a volta e na volta seguinte deram a relargada. Inclusive foi bem prejudicial para o Mazepin, ele não conseguiu chegar na fila. Porém, isso aconteceu e não teve muita reclamação, acho que ninguém percebeu inclusive. Porém, na volta 56 ele tomou a decisão de que os carros não poderiam recuperar a volta, o que é uma decisão bem estranha, já que em todas as outras corridas recentes os carros puderam recuperar a volta. Mas na volta 57 ele conseguiu tomar uma ainda mais bizarra, que foi liberar apenas os carros entre Hamilton e Verstappen e dar relargada metros depois. A decisão de liberar apenas os carros entre Hamilton e Verstappen não estava no regulamento e a parte de dar a relargada segundos depois também não. Então foi uma decisão freestyle do Michael Masi. Inclusive esse ano eles aprovaram, né, esse negócio de que os carros não precisam mais se realinhar para poder haver a relargada, né? Inclusive uma regra bem estúpida que decidiram aprovar, né, cara? Pô, isso não faz sentido nenhum, isso prejudica muito os pilotos que estão à volta atrás. Teve ali a possibilidade de terminar a corrida sob o safety car, só que eu acho que isso não seria o ideal para terminar o campeonato, né? Seria um anticlímax ferrado. Eu sou 100% a favor de ter algo, né? De ter a chance dos pilotos
terem brigas nas voltas finais, né, de conseguir disputar a posição, né, com esse tipo de coisa, né, exceto em casos, por exemplo, que tiver uma chuva muito forte, que aí já tem a segurança envolvida e aí já precisa, né, tomar outras decisões. E seja isso com uma bandeira vermelha ou com uma relargada normal mesmo. Mas o Masi acabou tomando a decisão errada, ele acabou sucumbindo à pressão das equipes, né, durante a corrida, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, né, em ocasiões diferentes, e acabou fazendo bosta na última corrida do campeonato. O Verstappen depois fez a ultrapassagem em cima do Hamilton, ousada, mais limpa, e conquistou o seu primeiro título mundial. Na minha opinião, o Verstappen merecia muito mais o título, foi o piloto que mais liderou voltas, foi o piloto que mais venceu, foi o piloto que mais teve poles, né? Teve a falta de sorte de ter problemas no Azerbaijão quando o pneu furou, ou na Hungria quando o Bottas deu o strike nele. Então no fim, o título foi justo, apesar de no final não ter sido da maneira ideal de ser. Depois os comissários citaram o artigo 15.3 da FIA, porém ali só dizia quais eram as tarefas de responsabilidade total do diretor de prova, e não que ele poderia criar qualquer regra para aquelas tarefas. Bem, então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, pô, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, ative o sininho, né, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você concordou com o que eu disse, coloque nos comentários. Se você não concordou, coloque nos comentários também, com educação de preferência, né, pra gente criar um espaço bem legal aqui de debate e de discussão nos comentários. Se você tiver sugestão de vídeo, quadro ou tema, coloque nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? E na descrição tem o nosso servidor no Discord, entra lá que tá muito legal, pô, não perde tempo. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e falou!